O título dessa mensagem é Pelos meus frutos me conhecerei. Então, Mateus, capítulo 13, versículo 24. A palavra do Senhor diz assim: Jesus contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: Senhor, o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? E ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem o trigo e guardem-no em um celeiro. Então a primeira coisa que eu queria dizer para você é que o processo de separar o trigo na colheita de todo outro tipo de sujeira e de impurezas que vinham junto da colheita do trigo, era um processo demorado e meticuloso. Então o que esses fazendeiros faziam? Eles juntavam grandes montanhas de trigo com toda essa sujeira no meio do erado. Então eles juntavam tudo isso e junto com as sementes do trigo tinha muitas impurezas, principalmente palha e areia, né? Era um monturo, um amontoado. E junto com a areia e a palha existia uma erva daninha venenosa chamada joio. Então como costumava ser essa separação do joio do trigo? Então eles juntavam, primeiro tudo era arrancado e colhido junto, eram feitos esses montes, como eu falei, e normalmente a separação era feita no final da tarde, porque em toda essa região aqui da Galileia, uma brisa sopra no final da tarde. Então esses fazendeiros usavam um garfo, como aquele garfo que você vê nos filmes de feno, com 5 pontas. Então eles juntavam uma grande porção de feno e jogavam para cima. Quando jogava para cima, o vento já separava a palha. Depois que toda a palha era soprada, o que ficava era a areia, o trigo e o joio. Então eles colocavam tudo isso numa peneira, e a peneira deixavam passar só as sementes. E a areia, a sujeira, a terra, era descartada. E depois que só as sementes passavam, ainda você precisava separar o joio do trigo. E é muito difícil separar o joio do trigo antes deles estarem maduros. Por quê? Porque o joio é muito parecido com o trigo. O tipo da arvorezinha, o tipo da semente, o tamanho, a proporção, o desenho, ele é muito parecido. Ele só fica diferente na hora da colheita. Por quê? Porque a sementinha do trigo ela fica dourada e a semente do joio ela fica negra, escura. Então, quando está maduro, é fácil de distinguir um do outro, mas a separação é difícil. E existe mais uma coisa que deixava o processo mais complicado, e por isso não se podia arrancar o joio, porque o pensamento normal então por que não arranca o joio antes de fazer toda a colheita? Porque a raiz do joio, ela tende a ser mais profunda do que a raiz do trigo. Então se você arrancar um ramo de joio, você provavelmente vai arrancar 4, 5 de trigo junto, e você vai matar, você vai acabar com o processo de crescimento desse trigo. Então, quando eles separavam tudo isso, era necessário ter um cuidado muito grande para que nenhuma semente de joio passasse. Por quê? A semente de joio era venenosa, porque se alguma coisa de joio fosse malhada, né, ou amassada, esmagada, junto com o trigo, ela contaminava todo aquele trigo que tinha sido amassado. Por quê? Porque ela causa vômito e diarreia.
Então, dificilmente até ela mataria alguém, mas ela causa náuseas, enjoo, gosto ruim. Então, realmente ela é venenosa e ela faz mal. Então, quando você estuda sobre isso, você vê até alguns comentaristas dizendo que o cuidado era tão grande que depois de uns fazendeiros separar a semente de trigo e fazer esses montes de trigo no meio do campo, ele dormia no campo, para que as aves não roubassem, não comessem e para que não houvesse nenhum tipo de contaminação. E nessa parábola, Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que cuidou bem das suas sementes, que separou as sementes, que preparou as sementes e que fez uma boa semeadura no solo. Por quê? Porque o processo de separar a semente, não só para comer, mas para plantar era o mesmo. Você precisava limpar muito bem as sementes. E ele fala de alguém que fez todo esse processo, mas depois que a semeadura foi feita, um inimigo vem à noite e semeou o joio no meio do trigo. E isso ensina para a gente muitas lições. A primeira lição que isso nos ensina é que sempre vai haver joio no meio do trigo. Sempre. Até que a colheita aconteça, Deus permite isso. Então eu quero dizer para você que na verdade não existe nenhuma novidade em você ter joio no meio do trigo. É engraçado porque isso já aconteceram assim muitas vezes. Quando alguém chega decepcionado, ferido com alguma coisa que viveu na igreja, seja na nossa igreja ou alguém que está chegando de outro lugar, é muito comum as pessoas chegarem para a gente e falarem assim: pastor, você não acredita no que eu vi dentro da igreja. Pior do que eu vi no mundo. E o que a gente costuma dizer é o seguinte: irmão, isso não é novidade, porque desde o começo da igreja já acontecia isso. Eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Então Paulo está falando com quem aqui? Ele está falando com a igreja de Corinto. Então ele não está falando com mundano, ele está falando com gente crente convertida. Por toda parte se ouve, então isso não era só no meio deles, essa fama de imoralidade já tinha se espalhado. Que houve imoralidade entre vós, e imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. Então ele está falando aqui, claro, não da mãe, mas está falando de uma madrasta. Então ele está falando da mesma coisa, de um nível de moralidade que acontecia dentro da igreja, que não se via nem entre os ímpios. Agora eu quero mostrar outro texto que é muito forte e exemplifica muito bem isso também. Vá comigo para Apocalipse, capítulo 2. A partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: Jesus está dizendo: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Jesus está falando quem aqui? Para o anjo da igreja, para a autoridade da igreja. E ele diz assim: no entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados a ídolos. Então eu quero que você veja que Jesus está repreendendo aqui o pastor, o líder dessa igreja, e ele está dizendo para esse homem: olha, você tolera, você tem aceitado, você tem deixado essa mulher que se diz profetiza. Então eu quero que você entenda que ele fala de alguém que estava envolvido com a vida da igreja, com alguém que servia, com alguém que profetizava, com alguém que tinha ministério dentro da igreja. Então ele diz, né, essa mulher que profetizava, mas ela com seus ensinos, ela induz as pessoas à imoralidade sexual. Então, do que ele está falando?
Ele está falando de uma mulher que estava envolvida na igreja, que tinha ministério, que era reconhecida como uma profetisa, mas que tinha relações sexuais com outras pessoas dentro da igreja. E o que ele está dizendo para esse homem é: Jesus está dizendo, eu estou contra você, porque você tolerou, você deixou essa mulher fazer no meio da igreja o que ela fez. Eu quero que você vá comigo agora para 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Paulo está alertando aqui Timóteo sobre a igreja dos últimos dias. Quando a gente volta um pouco no texto, você vê que Paulo está numa situação terrível, ele está preso, ele está correndo um risco de morte, e é o que acontece. Ele só sai dessa prisão para ser decapitado, e ele começa a carta falando para Timóteo sobre como o que ele estava vivendo era difícil e terrível. Mas quando chega aqui no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim, o que ele está dizendo para Timóteo é: vai piorar. E ele diz: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, só gente boa, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí ele diz assim: e tendo a aparência de piedade, mas negando o seu poder, afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis. Outra versão vai dizer mulherinhas ou mulherzinhas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixaram levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo e jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Então ele diz assim: como Janes e Jambres, que se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade, a mente deles é depravada, são reprovados na fé. Então, olha só, Paulo está falando aqui sobre a igreja dos últimos dias. E deixa eu fazer um parênteses só aqui, naquilo que a gente está construindo. É engraçado que você prega algumas verdades, às vezes há muito tempo, então eu falo dessas coisas há muito tempo, mas de vez em quando aparecem alguns questionamentos que você nunca viu antes. Então, uma coisa que eu tenho ensinado há muito tempo é que a igreja dos últimos dias, ela não é uma igreja de avivamento. O quadro da igreja dos últimos dias é de uma igreja apóstata, uma igreja que esfriou na fé, uma igreja que deixou o amor, que abandonou a sã doutrina. Esse é o quadro geral da igreja. Agora, no meio disso, nós cremos sim que vai acontecer um grande avivamento e um grande derramamento do Espírito. E eu tenho ouvido, inclusive eu fui questionado sobre isso, alguém dizendo assim: a igreja... O que as pessoas não acreditavam antes é que a igreja dos últimos dias era apóstata. Eles achavam que era a igreja do avivamento. Agora o questionamento é outro. Eles acreditam que é uma igreja apóstata, mas tem gente falando: da onde você acha que vai acontecer avivamento? E eu quero só construir para você porque a gente entende que vai ter um grande derramamento do Espírito nos últimos dias e uma grande colheita de almas. Abra comigo em Joel capítulo 2. Eu estou só fazendo um parênteses aqui, mas é importante. Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. Joel está profetizando aqui, em primeiro lugar, sobre o derramamento do Espírito Santo. E isso acontece, ou começa a acontecer, no Pentecostes. Então, Joel capítulo 2, a partir do versículo 28. A palavra do Senhor diz assim: e acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Agora, essas duas expressões são importantes. Primeiro ele fala naqueles dias, e olha o que ele diz depois: mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível
dia do Senhor. Então primeiro ele está falando naqueles dias e depois o grande e terrível dia do Senhor. Ele continua dizendo: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Então, só para que você entenda, dentro da escatologia existe uma expressão que é o já e o ainda não. O que significa o já e o ainda não? Fala de alguma coisa que já começou, mas que ainda não terminou ou não se cumpriu. Então, quando a gente olha para esse texto de Joel, é um texto que já aconteceu ou é um texto que a gente ainda tem que esperar? As duas coisas, já e ainda não. Então já houve o derramamento do Espírito no Pentecostes, mas você vê que ele fala de uma grande salvação para todo aquele que clamar o nome do Senhor. Quando? No grande e terrível dia do Senhor. E a gente entende que esse é um apontamento escatológico para os últimos dias. Então vai existir uma grande colheita de almas, um avivamento? Vai. Esse é o quadro geral da igreja? Não. O quadro geral é de apostasia, mas em meio à apostasia, Deus vai trazer um grande derramamento do Espírito e uma grande colheita de almas. Amém? Então, continuando, voltando no texto que a gente leu antes, Paulo está falando de como as pessoas seriam nos últimos dias. Então ele está dizendo, nos últimos dias sobrevirão dias terríveis, e ele fez aquela lista ali de gente boa. Então é muito interessante, porque ele diz o quê? Ele diz que esses homens que estão separados da fé, eles têm a aparência de piedade. O que ele quer dizer com aparência de piedade? Ele está falando de pessoas que parecem homens e mulheres de Deus. Eles se parecem com cristãos, eles parecem ser pessoas retas. Mas ele diz depois, essas pessoas entram na casa de mulheres instáveis. A palavra grega usada aqui é gunaikarion, e é uma palavra no diminutivo. É como ele falasse assim, eles entram na casa de mulherinhas, ou mulherzinhas. E ele continua dizendo que essas mulheres, elas são tomadas de desejo, e esses homens carregados de pecados, essas mulheres também, eles entram na casa dessas mulheres e seduzem essas mulheres. Irmão, eu vou falar coisas aqui que talvez te escandalizem, mas eu preciso falar a verdade para você. Eu já vi isso acontecer muita gente, muitas vezes. Se fosse batizado no Espírito, tinha quase sido agora. Então já vi isso acontecer muitas vezes. Nossa, está difícil isso, misericórdia. Muitas vezes e com muitas pessoas. Eu já atendi gente que falou assim, eu fui na casa daquela mulher para evangelizar ela. Burro de pai e mãe, como a gente fala. Como que uma criatura vai sozinho, um homem, evangelizar uma mulher na casa dela? Tem que dar uma surra com um gato morto até o gato miar. E ele falou, e como que acabou a história? Eu acabei na cama com essa mulher. Então o que Paulo está falando disso, são pessoas que têm uma aparência de piedade, mas essas pessoas se encontram, e elas se entregam aos seus pecados, e essas pessoas se deixam levar por falsos homens de Deus, e falsas mulheres de Deus. Então é muito interessante, porque Paulo diz depois, você vê que o que falta para essas pessoas não é um ensino, porque ele diz assim, essas pessoas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Então o que ele está dizendo, essas pessoas, elas estão ouvindo mensagem, elas estão dentro das igrejas, elas estão nos seminários, elas estão nos congressos, elas estão fazendo escolas, então elas estão sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Mas por quê? Não é porque falta conhecimento, mas é porque existe uma resistência quanto à verdade. Existem muitas pessoas, querido, que o que falta não é ouvir a verdade, mas é se render à verdade que já ouviu.
Então, esse tipo de pessoas, querido, elas estão dentro das igrejas. São pessoas que conhecem a verdade, que ouviram, que estão inseridos dentro da igreja a ponto de terem raízes profundas. Não são pessoas, às vezes, que estão de passagem, elas estão ali, muitas vezes elas têm ministérios, mas elas falam de uma verdade que elas não vivem. E ele fala depois de Janes e Jambres, é muito interessante, porque Paulo está falando aqui com certeza de algum relato histórico, porque quando a gente vai para o Antigo Testamento procurar o tal do Janes e do Jambres, a gente não encontra. Era tipo uma dupla sertaneja do Egito. E eu vi que teve gente que riu, mas eu vi nossa, tipo, cara, que ruim essa piada. Então acredita-se que Janes e Jambres são os magos. Entenda a profundidade do que Paulo quer ensinar. Acredita-se, os comentaristas acreditam, que Janes e Jambres era o nome dos magos que resistiram Moisés. Quando Moisés manda Arão jogar a vara, como Deus mandou, e ela se transforma numa serpente, a Bíblia diz que os magos do faraó repetem o milagre. E eles jogam suas varas e elas se transformam também em serpente. Só que a Bíblia fala que a serpente de Arão, de Moisés, come essas duas outras serpentes. Então o que Paulo está querendo dizer com isso é: não importa, você pode mostrar a verdade, não importa o nível de milagre, não importa o nível de manifestação sobrenatural, não importa o quanto você prove que a verdade é a verdade, essas pessoas, elas não se rendem à verdade. Ele está dizendo que são como Janes e Jambres. Deus pode manifestar o seu poder, essa verdade, e as pessoas ainda vão tentar resistir a isso. Paulo fala lá em 2 Timóteo sobre um homem que resistiu muito às palavras dele. O que Paulo quer dizer com isso? Ele está dizendo que ele estava pregando para o povo e tinha alguém tentando despregar a verdade que ele anunciava. Então, se você abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 14, Paulo diz assim: Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo a sua obra. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às minhas palavras. E queridos, esse é o quadro da igreja dos últimos dias. Você sabe que quando eu leio para isso, eu lembro muito de como era o contexto da igreja nos tempos de Jeremias. Jeremias foi perseguido por quê? Porque o povo tinha se envolvido com idolatria, com imoralidade sexual, com outros deuses, e aí Jeremias se levanta para anunciar juízo. Ele chega a reclamar para Deus. Ele fala: Deus, eu não vou profetizar, o Senhor só me chama para profetizar juízo. Porque ele está dizendo o quê? Ele está dizendo: vocês estão afastados de Deus, vocês estão resistindo à palavra, vocês estão mergulhados no pecado. Sabe o que vai acontecer? Deus vai vir e vai arrebentar vocês. Só que no meio disso, existiam outros pseudo-profetas se levantando e dizendo: não, Deus é misericordioso, não se preocupem, porque tudo lhes irá bem. E eles dizem: não se preocupe, Deus vai cuidar de vocês, Deus vai restaurar Israel, nenhum mal vai vir sobre vocês. E qual é a consequência disso? A consequência é que Deus destruiu aquele povo, porque não deram ouvidos às palavras de Jeremias. Então, querido, logo depois disso, Paulo vai dizer aqui que o amor de muitos iria se esfriar. E ele fala qual é a consequência disso. Você nem precisa abrir, esse texto é tão forte. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceiras nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos.
Eu tenho ensinado aqui que a gente não precisa, querido, bater em ninguém que ensina errado. A única coisa que a gente precisa é ensinar certo. Por quê? Porque existem irmãos que estão equivocados num aspecto da doutrina, e você não precisa julgar tudo porque o cara está errado em uma coisa. Agora, existem os inimigos da verdade. Alguém me mandou um vídeo essa semana, e eu vou falar o nome dessa pessoa, do Ed Renekiewicz, falando a favor da homossexualidade. Cara, e ele, eu tenho que tirar o chapéu para ele, que ele é igualzinho o Satanás. Porque ele não tenta provar a verdade, mas ele começa dizendo assim, ó, não, porque Paulo fala aqui de deixar o modo natural, e a gente subentende que isso é o homem e a mulher, mas a gente não pode dar certeza que é exatamente isso. Cara, o que a serpente fez com Eva? Deus não falou que você pode comer de tudo aqui? Mas não é isso que Deus falou? Aí Eva falou o quê? Não, eu posso comer de todas menos dessa aqui, porque senão eu vou morrer. Não é bem assim. Agora o que acontece é que conforme os dias vão passando, isso vai se intensificar. As pessoas estão procurando mestres que deixem elas relaxadas e confortáveis nos seus pecados. Elas querem alguém que diga para elas assim, você está no pecado? Você quer desobedecer? Ela fala, não, está tudo bem, não é bem desobedecer. Deus entende. Fique tranquilo, não vai vir juízo sobre você. Então esse é o tipo de gente que a gente encontra, querido, nas igrejas hoje. Então, nós estamos cheios de pessoas desviadas dentro da igreja. E o grande problema é que o cara acha que está tudo bem. Então, eu não sei se você sabia, mas existe uma estimativa que nós temos cerca de 40 milhões de evangélicos no Brasil hoje. E sabe o que é interessante? É que a estimativa é que nós temos 40 milhões de desviados, de pessoas que abandonaram a fé e saíram da igreja. Ou seja, para cada pessoa dentro da igreja, a gente tem um desviado. E o problema fica pior, porque desses 40 milhões que estão dentro da igreja, a gente não sabe quem é crente de verdade. Porque nós somos uma geração cheia de filhos pródigos que estão gastando a sua herança com prostituição sem sair da casa do pai. Mas ele acha que está tudo bem. Por quê? Porque ele continua na casa do pai. Alguém já falou que a igreja é como a arca de Noé. Se não fosse o juízo do lado de fora, ninguém aguentava o mau cheiro do lado de dentro. A gente não é tão pessimista assim, mas a gente também não nega a verdade. Agora, querido, o que eu quero ensinar para você, e isso é muito importante, porque essa é uma realidade cada vez maior. Eu estou vendo que você está super animado e feliz com essa mensagem. Eu até pensei em chamar o culto desse domingo de culto da vitória. Culto ajuda a dar um nome. Não ajuda não. Agora, como nós como igreja precisamos lidar com tudo isso? E eu quero mostrar que apesar de Jesus deixar muito claro que ele permite o joio no meio da igreja, então não vai ter uma igreja sem joio. Infelizmente, não vai. Mas apesar de Deus permitir o joio no meio do trigo, e muitas vezes não arrancar o joio do meio do trigo, nós vemos uma postura muito clara e direta de Jesus em relação àqueles que se dizem cristãos e não são. Então, quando a gente vai para 1 Coríntios capítulo 5, é muito interessante porque Paulo está dizendo assim, ele começa dizendo, eu já vos escrevi por carta, que vocês não se associassem com pessoas imorais. Quando você lê isso, qual que é a primeira impressão que você tem? Que Paulo está falando de pessoas que não são cristãos. Quem que é o imoral? É o cara que não se converteu ainda. Só que ele continua dizendo, contudo, quando eu digo isso, eu não estou falando dos de fora, mas eu estou falando dos de dentro. Então vá comigo para 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9. Agora eu quero dizer para você que esse pode ser um culto da vitória, sim.
E que vitória. 1 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 9. Paulo escreve assim: já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, eu não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer, pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. E aí ele puxa o julgamento dos de dentro para quem? Ele continua dizendo: expulsem esse perverso do meio de vocês. Então eu quero mostrar para você, querido, se você aprender isso aqui, você nunca mais vai esquecer. Eu quero mostrar para você que Paulo está falando aqui não só sobre exercer um julgamento em relação àqueles que estão dentro da igreja e se dizem cristãos e não são, mas que ele fala de expulsar essa pessoa ou de separar essa pessoa da comunhão da igreja. Então entenda o seguinte: o nível de disciplina e correção, o modelo de disciplina e correção no Novo Testamento é a quebra de comunhão. Então existem níveis diferentes. Você vai repreender a pessoa, você vai ensinar a verdade, você vai puxar para perto, você vai orar, você vai liberar perdão. Só que muitas vezes isso não vai adiantar nada. E qual é o último nível? A exclusão. É a quebra de comunhão. Agora, para que isso aconteça, existe uma palavra aqui que a igreja tem uma resistência muito grande, que é a palavra julgar. Então é muito interessante, mas com o tempo a igreja foi olhando para essa palavra julgar de uma forma muito pejorativa. Basicamente por quê? Abra sua Bíblia comigo lá em Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Jesus é quem está falando aqui. E Jesus diz assim, Mateus capítulo 7, a partir do versículo 1. Não julguem, para que vocês também não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E ele diz o que depois? Hipócrita. Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então as pessoas têm uma tendência de olhar para esse texto e falar, está vendo? Julgar é errado. Nós não podemos julgar, porque senão nós vamos ser julgados também. Agora, é muito interessante, porque Paulo não diz apenas sobre julgar aquele irmão e separar da comunhão, mas Paulo vai falar aos coríntios que o homem espiritual, ele julga todas as coisas. Então vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 2. A partir do versículo 14, Paulo diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual faz o quê? Julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Então, normalmente, quando eu apresento esse texto, um dos argumentos que me trazem é, Farley, você está confundindo isso aí. Por quê? Porque esse texto está falando de julgar todas as coisas. E julgar coisas é diferente de julgar pessoas. E eu quero dizer para você que não é bem isso. E para te provar que não é bem isso, eu quero usar palavras do próprio Jesus. Então, eu quero que você vá comigo para Mateus,
capítulo 7. A partir do versículo 15. Jesus está dizendo assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Então ele diz assim: pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, e nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. O que vai ser feito com o trigo, lá no primeiro texto que a gente leu? Cortado e lançado no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a primeira coisa, Jesus não está dizendo aqui que olhando para o fruto, você vai conhecer o fruto. Mas ele está dizendo que olhando para o fruto, você vai conhecer o quê? A árvore. Então ele está dizendo, você olha para o fruto e você consegue discernir, entender quem é a pessoa. Resumindo de uma forma muito simples, você vai olhar para alguém e ver que o fruto dessa pessoa é mentira, e você vai discernir que esse cara é mentiroso. Você vai olhar para alguém que rouba e você vai discernir que esse cara é ladrão. Você vai olhar para alguém que se diz crente, mas se anda como ímpio, que na verdade essa pessoa não é crente, mas ela é ímpia. É isso que Jesus está ensinando para nós. Agora, como a gente concilia esses textos e entende que Jesus está em outro momento dizendo para não julgar, e aqui ele diz para você olhar o fruto e discernir qual é a árvore. Eu vou te dizer como a gente concilia essas duas coisas. Diferente do português, que nós temos uma palavra só em português para julgar, no grego existem duas palavras que são traduzidas como julgar. Em Mateus capítulo 7, a palavra, quando Jesus diz para não julgar, a palavra traduzida como julgar ali é krinet. E krinet é julgar no sentido de dar uma sentença a alguém. Então ali é julgar no sentido de sentenciar, de exercer juízo. E isso, em primeiro lugar, só cabe a Deus. Mas quando Paulo vai falar que o homem espiritual julga todas as coisas, a palavra ali traduzida como julgar é anakrinei. Anakrinei é julgar no sentido de analisar, verificar, ponderar e discernir. Você está entendendo a diferença? Então, o julgar no sentido de exercer uma sentença do tipo, você vai para o inferno, ou exercer um juízo sobre alguém, isso só cabe a Deus. Agora, querido, como que nós não vamos julgar? Se nós que temos o Espírito Santo, que temos a palavra de Deus, que temos a mente de Cristo, a gente não consegue separar o que é certo do que é errado, quem vai saber julgar o mundo? É claro que não. Então, é justamente isso que Jesus está ensinando, é isso que Jesus quer dizer quando fala para aquele pastor que tolerou Jezabel. Ele está dizendo, eu tenho contra você, porque você deixou isso acontecer no meio da igreja. E o que Jesus está nos ensinando aqui para fechar isso, é que o grande problema de Mateus 7 ali, não é o julgar, mas é a hipocrisia. Porque Jesus diz assim, como você pode ter uma trave no seu olho e julgar o cisco no olho do seu irmão? E ele diz o quê depois? Tira primeiro a trave do seu olho, e ele diz o quê? Depois você não faz nada? O que ele diz depois que você tira a trave do seu olho? Ele diz, tira a trave do seu olho, e depois você vai enxergar bem para poder apontar o cisco no olho do seu irmão. Então o que Jesus está condenando aqui é a hipocrisia. É alguém que tinha uma trave no olho, mas queria apontar o cisco no olho do outro. Você entende isso, querido? Então nem sempre Deus vai nos permitir que a gente tenha um julgamento errado.
A impressão que eu tenho, depois de tantos anos de ministério, é que Deus permite esconder algumas coisas. Na antiga igreja que a gente era, o pastor, que era meu pastor direto, e da Dani, antes da gente ser ordenados, para quem estava transicionando para a gente o ministério de jovens, esse cara, depois de muitos anos andando com a gente, ele abandonou a família e foi embora. A gente tentou de tudo quanto é jeito resgatar esse cara, levar ele ao arrependimento. O pastor Luciano, na época, falou para ele: cara, vai, quanto tempo que você... Eu acho que, se eu não me engano, o pastor Luciano chegou a oferecer para ele 1 ano e meio. Falou: cara, tem um dos nossos pastores aqui que tem uma casa na praia, vai morar lá, fica 1 ano e meio sendo restaurado. Eu não quero nada de você, você vai continuar tendo tudo que você tem. A única coisa que eu quero de você é que você restaure o seu casamento. E ele olhou para o Luciano e falou: eu não quero. Então, o sentimento que a gente tinha é: cara, como a gente não percebeu isso, como a gente não percebeu o engano que vinha, como a gente não percebeu como esse homem estava deixando a fé. E a impressão que eu tenho é que às vezes Deus oculta algumas coisas de nós para deixar as pessoas justamente se enforcarem e trazer juízo. Eu quero que você leia esse texto de volta comigo. Vá para Apocalipse capítulo 2. A partir do versículo 19. A palavra do Senhor diz assim: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço, a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isso: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, e com seus ensinos ela induz meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quis se arrepender, não quer se arrepender. Por isso vou fazê-la adoecer e trarei grande sofrimento aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mente e corações, e retribuirei a cada um segundo as suas obras. Então existe muita coisa que a gente precisa entender aqui. Em primeiro lugar, Jesus repreende a liderança daquela igreja por não ter feito nada, por não ter afastado aquela mulher da comunhão e consequentemente deixado que ela contaminasse outras pessoas. Segunda coisa que a gente precisa entender é que Jesus diz que deu tempo para ela. Então Jesus diz sobre Jezabel, e ele fala assim: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. Então a primeira coisa, tem uma gente louca aí hoje dizendo que a gente não precisa se arrepender no Novo Testamento. Deixa eu fazer só um parênteses aqui, gente. Eu não sei quem assistiu algum tempo atrás, mas eu fui no Hub Podcast do Morada, e eu falei um pouco sobre isso. E eu falei lá que o Papa da Hipergraça hoje é um cara chamado Joseph Prince. E apareceu um monte de gente para defender o Joseph Prince, dizendo assim: não, o Joseph Prince não é hipergraça, porque ele não prega a favor do pecado. Ele não diz que liberou geral. Então todo mundo pode pecar. Olha a sutileza do Satanás. Às vezes, o caminho da hipergraça não é dizer assim, ó, liberou geral, não tem condenação, cada um pode fazer o que quer. Então, muitas vezes, esses mestres da hipergraça, eles dizem assim: não, você não precisa pecar. Você deve se santificar. Você não é mais escravo do pecado. Jesus libertou você. Você não precisa ter medo da condenação, porque Jesus te ama. E porque Jesus te ama, você pode viver de uma forma santa. Aí você fala: tudo bem, que legal. Mas se eu não sair do pecado, tem condenação? Aí eles insistem. Falam: não, mas você não precisa permanecer no pecado. Jesus quer que você se santifique. É o melhor para você. Tá! Mas e se, apesar de todo amor, de toda graça, eu continuar no pecado, tem condenação? Aí eles dizem assim: aí não tem.
Então assim, ele até diz que você deve ser santo, que você deve caminhar em santidade, que você não é escravo do pecado. Tá, mas e se eu continuar? Se mesmo com tanto amor, com tanta graça, com tanto favor de Deus eu continuar, tem condenação? Não, não tem condenação. Então isso é sim hipergraça. E o abençoado Joseph Prince é um que ensina que você não precisa se arrepender, porque Jesus já perdoou tudo, então você não tem por que se arrepender. O que Jesus está dizendo aqui? Eu dei-lhe tempo para o quê? Para que se arrependesse, mas porque ela não se arrependeu, eu vou trazer juízo. E em terceiro lugar, entenda o seguinte: a igreja aqui, para quem Jesus estava falando, não tinha feito nada em relação a Jezabel. Eu quero te dizer que mesmo quando a igreja e a liderança falham em trazer justiça e separar o iníquo do santo, Deus não falha. Então ele diz assim: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas porque ela não se arrependeu, ele diz: agora eu vou fazê-la adoecer, trarei grandes sofrimentos aos que cometeram adultério com ela, a não ser que se arrependam das suas obras, e eu matarei os filhos dessa mulher. E aí os caras têm coragem de dizer para mim que não tem juízo. Então, como eu disse, querido, a disciplina no Novo Testamento, ela envolvia basicamente a quebra da comunhão, afastar as pessoas do corpo. Vá comigo para Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15. Jesus diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então ele está falando de alguém que caiu em pecado e foi repreendido uma primeira vez. E Jesus está dizendo: se você ganhar o coração desse cara, ele entender que ele está errado, você ganhou teu irmão e a história termina aí. Graça e favor de Deus. Mas ele fala da pessoa que foi repreendida e não mudou de comportamento. Então ele continua: se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma e duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se estabeleça. Então alguém está sendo repreendido, não ouviu, você leva a testemunha, ouviu, você ganhou teu irmão. Mas e se não ouvir? Tem mais um nível. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, então ele está falando de 3 níveis. Considera-o como gentil e publicano. Quem ele está falando que era o gentil e publicano? Aquele que não é convertido, que é mundano. E ele continua: em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Do que ele está falando? Então existe uma diferença muito grande entre quem cai em pecado e alguém que está vivendo na condição de pecado. Então ele está falando que alguém que caiu em pecado precisa ser repreendido, corrigido, precisa ajustar a rota. Mas alguém que insiste em permanecer no seu pecado, ele fala que você tem que tratar esse cara não como crente, mas como ímpio. E ele diz assim: o que ligardes na terra será ligado no céu, e o que desligardes na terra será desligado no céu. Do que ele está falando? Ele está falando de desligar da comunhão. Ele está dizendo que esse cara não vai fazer mais parte do corpo. Então joio, irmão, é aquele que insiste no seu pecado, que não quer se render aos princípios e aos mandamentos. E esse texto fala justamente de desligar da comunhão. Agora eu quero mostrar para você que mesmo esse ato mais intenso, mais radical que existe, que é de desligar alguém da comunhão, mesmo isso tem como objetivo ganhar a vida dessa pessoa e não perder ela de vez. Então vá comigo para 1 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos.
Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, só um parênteses para você entender. Então Paulo está dizendo, eu mandei vocês expulsarem, vocês não expulsaram da comunhão. Ele está dizendo, cara, quando vocês se reunirem de volta, mesmo que eu não esteja presente, entendam que no espírito eu estou aí com vocês, e vocês devem me obedecer. E ele continua, quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, ele está dizendo, Jesus é testemunha, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ser fermentada? Então o que ele quer dizer? Ele está dizendo, eu já entreguei o corpo, vocês devem entregar o corpo dele para Satanás. O que ele está dizendo? Nós vamos tirar a cobertura espiritual dessa pessoa. Ela não vai mais fazer parte do corpo. E quando essa cobertura, essa proteção espiritual for retirada, provavelmente o diabo vai vir arrebentar esse cara. E aí ele está dizendo assim, para que o corpo se perca, mas de alguma forma o espírito seja salvo no dia do Senhor. O que ele quer dizer? Que quando o diabo vir arregaçar esse cara, porque é o que vai acontecer, talvez esse cara encontre um lugar de arrependimento e faça o caminho de volta. Então mesmo, querido, esse ato extremo de falar se não faz parte da igreja mais, tem como objetivo levar essa pessoa a um lugar de arrependimento. E Paulo fala aqui que tem mais uma coisa que é importante. Ele diz, o orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Sabe o que ele quer dizer? O que ele quer dizer aqui é que no meio da igreja, quem não ajunta, espalha. E eu quero que você entenda que Jesus fica tão indignado contra a igreja que tolerou Jezabel. Por quê, querido? Porque é claro que a gente precisa ajudar as pessoas que são joio a não serem joio mais. Mas existe uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que estão num processo de conversão, mudando a sua vida, deixando o seu pecado, entrando na igreja, começando a se converter, e aquelas pessoas que escolhem não mudar de vida. Porque tem gente, como que é o joio? O joio parece trigo. O joio ele está inserido no meio do trigo, ele se comporta publicamente como trigo, mas ele é joio. É gente que tem aparência de ovelha, que conhece a verdade, que sabe falar como crente, que tem todos os trejeitos de crente, que às vezes até manifesta dons espirituais, mas não é ovelha, é bode, é joio. Agora, por que é tão importante desligar essas pessoas quando chega a esse nível? Porque, querido, apesar dessas pessoas parecerem trigo, elas são joio e o seu fruto é venenoso e contamina. Então você conhece a verdade, você é confrontado pelo seu pecado, mas mesmo assim você não se rende à verdade. Eu quero dizer para você que não existe campo neutro dentro da igreja. Se alguém está aqui, cara, pode ser o pior cara, eu já tratei de assassino, eu já tratei de estuprador, irmão. Então para mim pode ser o pior cara que for, mas ele precisa realmente querer mudar de vida, porque quem está aqui chega todo estragado, mas não quer mudar de vida, esse cara não é neutro. Se ele não está se santificando, ele está contaminando, como o joio contamina o trigo. Em Mateus 12:30, você não precisa abrir, Jesus diz assim: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então quem não ajuda seus irmãos a se santificarem, contamina. Quem não edifica com as suas palavras, corrompe. E não tem campo neutro. Ou o cara pode entrar aqui com a vida toda errada, ele vai ter a vida transformada. Ou ele não vai querer mudar de vida, ele não vai ficar
solto aqui, ele vai começar a contaminar outras pessoas. E é isso que Jesus quer dizer para essa igreja, e é isso que Paulo quer ensinar. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, irmão, sempre vai ter escândalo no meio da igreja. Quero dizer para você, a gente viveu aí depois da pandemia, Deus me deu uma palavra um pouco antes da pandemia, que seria um tempo de muito juízo. E como apareceu pastor vagabundo? Como apareceu pastor sem vergonha? Então o escândalo sempre vai vir, mas a Bíblia diz, ai daquele por meio de quem o escândalo vier. Vá comigo para Mateus capítulo 18. Quero ler 2 textos com você. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançados no fogo eterno. Olha quanto texto vai falar de fogo, é juízo, irmão, inferno. Se um dos seus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançados no fogo do inferno. Agora vá comigo para Lucas, um pouquinho para frente, Lucas capítulo 12. A partir do versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: nesse meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, ao ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar primeiramente aos seus discípulos, dizendo: tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. O que Jesus quer ensinar para nós? Que a verdade, ela sempre aparece. Um pastor amigo meu conta uma das histórias mais fortes que eu já ouvi na vida. Ele era líder de jovens por muito tempo, ele tinha acabado de ser ordenado pastor, ouve essa história. E ele fez o primeiro retiro de jovens do ministério dele. E ele disse que tinha um jovem que era o braço direito dele. Ele falou, cara, eu tinha uma confiança tão grande nesse jovem, que quando eu viajava para ministrar, esse cara ia para minha casa, ficava dormindo na minha casa, cuidando da minha casa. Falou, era esse o nível de intimidade, de confiança, era meu braço direito no ministério de jovens. Há muito tempo já. Aí ele fala que eles foram fazer o primeiro retiro, e ele falou, cara, a gente entrou, eu acho que tinha 2 ônibus, se eu não me engano, e ele falou, a primeira coisa que eu vi é que aquele jovem foi quieto, com a cabeça encostada no vidro. Ele falou, cara, ele era um cara muito querido, alegre, sempre rindo, aquele cara sanguíneo, divertido, sempre chamando a atenção de todo mundo, movimentando, mas naquele dia, ele foi o caminho inteiro chateado, com a cara de triste, com a cabeça encostada no vidro. Ele falou, poxa, aconteceu alguma coisa com o fulano que ele está triste. Eles chegaram, eles foram acho que com um ônibus um pouco antes, para arrumar o retiro e montar o som. E quando eles chegaram lá, para montar o som não tinha chego. Eles tinham fretado o som ia com o caminhão e não tinha chego. E aí esse cara chegou para ele e falou, pastor, o som não chegou ainda, não dá para montar. Estou eu e mais esses 3, 4 amigos meus aqui, a gente pode ir no lago nadar? Ele falou, cara, vai, mas tenha cuidado. Quando eles chegaram no lago, era um lago grande. E ele tinha uma demarcação, os caras colocaram aquela marca que você põe com palanque, fita, para mostrar a parte do lago que era perigosa, que eles não deveriam ir.
Então esse cara chega, eu acho que com mais 4 amigos, entram num bote que tinha no Lago do Retiro e vão para o meio do lago. Só que eles resolvem desobedecer também e vão para a parte proibida do lago. E aí esse cara, que era o braço direito do pastor de jovens, resolve pular para mergulhar no lago. Pula, mergulha a primeira vez, volta para o bote, se prepara, mergulha a segunda vez e não volta mais. Quando esse cara não voltou mais, foi um desespero. Tinha um monte de gente na beira do lago, começou a gritar, começou a entrar em desespero. E ele falou que ele estava arrumando algumas coisas do retiro. Eu lembro que eu anotei na época, eu pedi autorização para ele, para eu contar essa história. Ele falou, Farley, era 4h45 da tarde, o povo chegou desesperado para mim e falou, pastor, o fulano pulou no rio, e não apareceu mais. Ele falou, cara, eu saí me quebrando tudo, desci para a região onde tinha o lago. Ele falou, eu olhei no relógio quando o pessoal me chamou dizendo que ele tinha mergulhado e não tinha aparecido, era 4h45. Ele falou, quando eu cheguei na beira do lago, era 5 horas. Ele falou, teve o tempo que os caras foram me chamar, teve o tempo de eu voltar até aqui, ou seja, esse cara está pelo menos 10 minutos debaixo d'água. Ele falou, cara, esse cara já morreu. E ele falou que estava um monte de jovem querendo pular na água para tentar resgatar o cara. Ele falou que deu um desespero, ele falou, cara, vai morrer um monte de gente aqui. Ele disse que saiu gritando, sai, não pula, ninguém entra mais na água. Aquele desespero. E o menino sumiu na água. Para ajudar, alguém ligou para uma rádio, sempre tem um abençoado, e avisou que alguém tinha se afogado. A rádio falou, uma cidade do interior, o retiro da igreja tal, fomos informados que um jovem pulou no rio e não apareceu mais. Irmão, foi um desespero dos pais ligando, saindo do seu trabalho, correndo para o lugar do retiro. Pensa um pandemônio. Os bombeiros chegaram, tentaram resgatar o corpo, ninguém achava o corpo desse menino. Eles tiveram que drenar o lago. Era mais de meia-noite, quando um bombeiro tropeçou no corpo daquele menino, preso em uns galhos no fundo do rio. Ele falou, Farley, eu nunca vi aquilo. Quando tiraram o corpo dele do rio, os pés dele estavam virados para trás. Ele falou, cara, foi muito difícil para mim entender por que Deus permitiu tudo aquilo. Ele falou, no dia seguinte, um dos jovens da igreja veio e me contou uma história que eu nem imaginava. Ele falou, pastor, eu preciso te contar uma coisa que aconteceu. Ele falou, ontem, antes de vir para o retiro aqui, o cara que morreu, ligou lá em casa desesperado, perguntando se eu não podia emprestar um dinheiro para ele. Eu falei, cara, mas por que você precisa tão assim? E aí o cara abriu para ele, falou, não, é porque eu fui num prostíbulo ontem. E eu gastei mais do que o dinheiro que eu tinha. E eu tive que deixar os meus documentos nesse prostíbulo. E eu preciso do dinheiro para ir lá pagar minha conta e pegar os documentos para eu poder ir viajar no retiro. Quando esse pastor amigo meu começou a cavocar a história, esse menino levava uma vida dupla há muito tempo. Enganando o pastor, enganando a igreja. Eu olho para isso e eu vejo que Jesus falou para Jezabel, dei-lhe tempo para que se arrependesse. E esse amigo meu, ele diz assim, Farley, a minha esperança é que naquele dia, quando ele estava quieto no ônibus, ele tenha encontrado um lugar de arrependimento. E ele se arrependeu da vida dele antes de morrer. Querido, quando eu morei 7 anos em Ponta Grossa, dos 3 aos 10 anos de idade. E eu saí de lá com 10 anos. Eu lembro que um pouco antes de sair, eu vou fazer 46 anos, sem ser domingo que vem agora, no outro. Tá aí. Passa cada vez mais rápido. Nunca vi misericórdia. Mas quando eu saí de Ponta Grossa quando eu tinha 10 anos, eu lembro disso. Um dia que eu estava na rua em Ponta Grossa, e aí um menino chegou para mim e falou assim, ei, deixa eu te perguntar uma coisa, você é crente? Eu falei, sou. Ele, nossa, naquela rua lá, não sei aonde, tem um outro crente que mora lá também.
Então, o que eu quero te dizer com isso? Que 30 e quase 40 anos atrás, irmão, tinha muito pouco evangélico no Brasil. E mesmo assim, uma das coisas que mais marcaram minha vida e que me levaram a sonhar em ser um pregador um dia, foi um pregador americano chamado Jimmy Swaggart. Quem lembra desse cara? Só para você ter uma ideia de quem esse cara era. Nessa época que eu era criança, quando não existia quase crente, esse cara tinha um programa de pregação dele todo domingo de manhã em TV aberta. Esse cara provavelmente foi o televangelista mais conhecido da história. Esse cara tinha o programa dele sendo transmitido todo domingo para mais de 140 países. Esse cara fez impactos missionários, querido, em mais de 100 países. E eu lembro disso, eu lembro como se fosse hoje, que todo domingo de manhã a minha família acordava e a gente assistia a pregação do Jimmy Swaggart. Era com certeza o pregador mais conhecido do mundo. Talvez ninguém nunca mais chegue a um nível desse. Mas teve um domingo que a TV anunciou que ia ter um culto especial. Ele não disse exatamente qual era esse culto especial, mas nesse culto especial, esse homem faz a declaração que eu vou passar para você. É um vídeo antigo, é dublado. A gente tem uma limitação do projetor aqui, que é uma bênção para nós, mas a parede é escura, né? A resolução não é boa. Para você que consegue ver na televisão, você vai ver melhor. E é bem curtinho, eu queria que aparecesse o que esse homem falou nesse culto especial. Sua chuva. Meus companheiros, pastores e evangelistas da televisão, vocês que já estão carregando um fardo pesado, quase esmagador, para continuar a contar a grande história do amor de Jesus, eu fiz seu fardo mais pesado e prejudiquei vocês. Por favor, perdoem-me por pecar contra vocês. E as centenas de milhões para que empreguei em mais de 100 países ao redor do mundo. E eu olhei para as câmeras e tantos de vocês com um coração tão pesado, precisando de ajuda, recorreram ao ministro do Evangelho como um portador de luz. Vocês, a quem talvez a grande maioria eu nunca possa ver, a não ser pela fé, eu pequei contra vocês e eu rogo, perdoe-me. E acima de tudo, ao meu Senhor e meu Salvador, meu Redentor, aquele a quem eu sirvo, a quem eu amo e adoro, eu me curvo aos seus pés. Ele que me salvou, e me lavou e me purificou. Eu pequei contra ti, meu Senhor, e eu peço que o teu precioso sangue lave e purifique cada mancha, até que esteja no mar do esquecimento de Deus, para nunca mais ser lembrado contra mim novamente.
Você sabe que eu acredito que nós estamos num tempo de transição. A gente vivia um tempo onde a igreja estava cheia de pessoas mergulhadas no pecado, mas elas escondiam os seus pecados e elas mentiam. Mas a gente está transicionando para um tempo onde as igrejas vão estar cheias de gente, cheias de pecado, mas elas não vão esconder mais e elas vão querer te convencer de que elas estão certas. E para mim esse é o quadro da apostasia dos últimos dias. E quando eu olho para isso, querido, eu vejo que quanto mais os dias se aproximam, ou eu sou um cristão de verdade, ou eu não vou passar pela peneira que Jesus vai pôr o trigo. Jesus fala para Pedro que Satanás quis peneirá-lo. E eu quero dizer para você que essa peneira vai passar e Deus vai juntar um remanescente, mas primeiro Ele vai separar o trigo. Então não pense que não vai haver juízo, que não vai haver condenação. Agora, quando eu trago essa mensagem para você aqui nessa noite, um domingo de ceia, eu quero dizer para você que essa mensagem ela não é uma mensagem de condenação, mas ela é uma mensagem de salvação. Eu quero que você abra um último texto comigo, Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, versículo 11. A palavra do Senhor diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens, e ela nos ensina a rejeitar as paixões mundanas, a impiedade, para que vivamos o presente século de maneira sensata, justa e piedosa. Sabe o que esse texto traz para nós? Ele mostra a revelação progressiva de Deus. Então a revelação progressiva de Deus mostra para nós, através da lei primeiro, o quanto o pecado é terrível. Alguém disse assim que a lei ela nos faz entender quanto a natureza do pecado é terrível, que para que o pecado fosse reparado, se exigiu nada menos do que a morte do Filho de Deus. Então, para reparar o meu e o seu pecado, sabe o que Deus precisou fazer? Deus precisou matar Jesus. Só que a lei só me mostrava o quanto eu era pecador, o quanto eu era mau e o quanto o meu pecado era terrível. Mas ela não me dava condições de vencer esse pecado. Mas o que esse texto está dizendo para nós de Tito é que a graça, ela não só mostra para mim que eu sou salvo através da graça de Deus, mas ela mostra que essa graça, ela me santifica. Então quando Paulo vai construir, ele vai dizer: ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: porque aquilo que eu quero eu não faço, e o que eu não quero eu faço. Eu quero que você entenda que Paulo foi um dos poucos homens que viveu a transição do tempo da lei para o tempo da graça. Então ele está falando primeiro da sua condição como pecador. Ele está dizendo: cara, eu quero fazer o bem, mas fazer o bem não está em mim, fazer o mal está em mim. E ele diz: quem me livrará do corpo dessa morte? E depois ele vai dizer: mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, porque aquilo que não foi possível na lei, agora é possível pela graça. Sabe por quê? Porque a mesma graça que te perdoa é a graça que te santifica. Você sabe que a graça, ela é expressão não só do caráter, mas do amor de Deus. E o amor de Deus, ele é um amor completo, é um amor que diz assim: eu não vou só te perdoar da lama do pecado, eu não vou te deixar nessa lama. Então Deus vem com a sua graça não para dizer assim: ó, eu perdoo você, mas volta a rolar na lama. A graça de Deus é aquela que nos tira da lama do pecado, mas nos traz pelo Espírito Santo a capacitação para viver em santidade. Você sabe que quando a gente começa a falar para esse pessoal de hipergraça,
E fala, cara, que vai ter juízo sim, você pode rejeitar essa salvação que te é proposta. O que esses caras costumam dizer assim, você está minimizando a graça, você não entende a graça. Cara, quem está minimizando a graça são eles, porque eles acham que a graça só é poderosa para perdoar seu pecado, mas ela não é poderosa o suficiente para te santificar, a ponto de você não ser escravo mais. Que sentido é esse? De Deus fala assim, eu vou te mostrar meu amor, eu vou te tirar dessa lama, vou te lavar, e aí você pode voltar a rolar lá de volta. Tanto que é o que Jesus fala, que aquele depois de ser lavado, purificado, volta a rolar, é como a porca que volta a rolar na lama, ou como o cão que volta para o vômito. Então eu quero te dizer nessa noite que essa, querido, não é uma mensagem de condenação, mas é uma mensagem de celebração da graça e do favor de Deus e de esperança. Sabe por quê? Porque o sangue de Jesus que nós celebramos, que nós trazemos à memória hoje, ele nos lava. Mas ele não só nos lava, a Bíblia diz que nós temos agora a confiança de entrar ousadamente no Santo dos Santos, na presença do Senhor, que nós recebemos o Espírito Santo que nos santifica. Sabe por quê? Porque a graça é perfeita. E se você tem vivido uma luta na sua vida, eu quero dizer para você, você não precisa estar nesse lugar. Existe uma vida muito melhor para você. Alguém disse que o pecado, o ato de pecado é um ato de falta de fé. Sabe quando Adão e Eva pecaram? Quando Jesus falou para eles assim, o melhor para vocês é não comer dessa árvore, porque se vocês comerem dela, vocês vão morrer. E a Bíblia diz que Eva olha para o fruto, e ele parecia agradável, saboroso, e era boa a ideia de adquirir conhecimento. Sabe quando a gente peca? Quando Deus diz para a gente assim, o melhor para você é isso, mas você diz assim, não Deus, mas eu acho que o melhor para mim é esse outro aqui, ó. Esse é o momento do pecado. Então com a graça, Jesus diz para a gente assim, você não precisa mais disso. Eu tenho a melhor vida para você. Abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Senhor meu Deus, eu compartilhei essa mensagem da melhor forma que eu pude. Mas só o Teu Espírito pode tornar a Tua palavra viva, ativa. E nessa noite nós Te obedecemos, Senhor, porque a Tua palavra fala que a obediência é melhor do que o sacrifício, Senhor. Que o Senhor quer um coração contrito, quebrantado. E nessa noite nós trazemos à memória o Teu sacrifício por nós celebramos a redenção, mas nós celebramos também a santificação. Nós celebramos a convicção de que o pecado não reina mais em nós, Senhor. Nós celebramos a convicção de que a Sua obra é perfeita. A Sua obra é perfeita, o Senhor não só nos perdoou, mas o Senhor nos livra dos nossos pecados. E nós trazemos tudo isso à memória, nós trazemos a Sua graça, nós trazemos o dom do Teu Espírito, o fogo refinador, purificador, santificador do Seu Espírito, e nós celebramos, Senhor.